Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para falar um pouquinho sobre sociologia aplicada à enfermagem. Essa aula, ela faz parte do módulo 2 de saúde coletiva 1, tá? E ela complementa a apostila 1, que já está lá no módulo, tá? No segundo módulo, na plataforma Moodle, certo? Então vamos lá. Sociologia aplicada à enfermagem. Aqui, os aspectos sociológicos e saúde, eu deixei um esquema meramente ilustrativo, mas que serve para a gente poder refletir um pouquinho sobre a sociologia, o contexto histórico e a era das revoluções, tá? Desde a evolução industrial até a Revolução Francesa, certo? Através dessas revoluções, né, que surgem as revoltas, as reflexões das pessoas, né, até ser criado esses aspectos sociológicos. Então depois vocês dão uma olhadinha, é só para a gente estar refletindo e serve de resumo para a gente entender melhor esse contexto. Aqui o nascimento da sociologia, né, então nós temos alguns personagens, ícones, né, que fizeram emergir essa ciência, que foram Augusto Comte, que entrou com o positivismo, Emily Durkheim, que é o fato social, a consciência coletiva e a anomia, Max Weber, que é a ação, que ele entra com a ação social, nós não vamos falar muito sobre ele, e o outro também de grande importância, que é o Karl Marx, que ele entra com o capitalismo, o materialismo histórico, luta de classes e a dialética. Então, ainda falando sobre o nascimento, né, da sociologia, ela surge a partir da necessidade de se compreender as transformações sociais ocorridas no final do século XVIII e início do século XIX na Europa, que foi aí marcado pelo período da modernidade, a expansão do sistema capitalista, né, e as mudanças na sociedade. Aqui a gente tem uma figura, né, que mostra um senhor, né, se apossando dos frutos de trabalho de uma pessoa meramente de classe menos favorecida, né? Então isso aqui está ilustrando bem o que é o capitalismo. Então nessa modernidade que a gente fala, que foi uma era, né, marcada por ruptura de diversas áreas, como nas ciências sociais, nas ciências, na arte, né, e na política, foi marcado também pela mudança da relação entre o ser humano e a natureza. É bem interessante isso, porque na era medieval, que é anterior à era moderna, o ser humano ele acreditava em uma íntima relação com a natureza, fazendo parte desta e essa deste. Né? Nesse novo momento, ele se afastou da natureza, sendo capaz de reproduzi-la ou até mesmo de superá-la. Então, como que é interessante, né? Então a gente percebe que o ser humano ele era mais próximo da natureza e com a modernidade ele se afasta dela, achando, né, supondo que poderia estar reproduzindo ela, ou se não sendo até melhor. Então, Duncan e Comte apresentaram a noção de progresso social com base na instalação de um controle social e sua manutenção, né? Então, criar formas de organizar a população de maneira a manter a ordem. Então, eles queriam colocar ordem, né, nas pessoas, né, assim, a nível social. Eles queriam, marcado, né, pelo progresso que estava surgindo nessa era moderna, então eles queriam organizar, né, tudo isso. Então, Marx pretendeu compreender o capitalismo, né, como a gente acabou de falar, e em sua fase de criação e desenvolvimento, a partir de estudos de economia, filosofia e sociologia. E também criou o conceito de alienação. Os produtos produzidos pelo proletariado ficavam nas mãos dos proprietários das indústrias, né, da classe burguesa, gerando a injustiça social e na pobreza, né, e dos assalariados. Então,
as classes elas começaram a se dividir, né? Então entra-se a industrialização, né? A indústria chega, as pessoas que são de classes mais altas, elas são donas das indústrias e colocam as pessoas para trabalhar nessas indústrias. E tudo aquilo que foi produzido nas indústrias fica para os donos, né? E a classe baixa, né? Eles continuam pobres, assalariados e sem o produto que eles mesmos fabricavam, certo? Então essa imagem aqui ela ilustra bem, né, esse momento, né, que ocorreu da geração das indústrias. Então a classe burguesa ela sugava, né, da classe mais pobre tudo o que podia e eles foram com isso enriquecendo. Certo? Marx considerava que de um lado existia a classe detentora dos meios de produção e do outro lado a proprietária da força de trabalho, gerando assim a desigualdade social. Então, toda essa desigualdade que nós já falamos no módulo passado, ela surge através da industrialização, né? Então, das pessoas que detêm o poder, né, da classe burguesa, e onde essa classe, ela suga dos trabalhadores e obtém todo o lucro das empresas. Então, a constituição da ciência moderna ocorreu em um momento de grandes transformações e avanços no campo do conhecimento, como, por exemplo, na saúde, com a descoberta do aperfeiçoamento do microscópio lá no século XIX. Então, aqui nós temos uma imagem do microscópio mais antigo, tá? Até tem uma folhinha desenhada aqui, e aqui a gente tem uma imagem mais moderna de um microscópio, né? E o globo terrestre. Então, foi um marco muito importante para a área de saúde, justamente porque acontecem as descobertas de micro-organismos, né, de vírus, de bactérias, e aí aquela parte que nós já falamos anteriormente lá no módulo 1, de como que surge aquele processo saúde-doença, né, que antigamente era um mal causado, né, assim, por feitiços, coisas do tipo, aí cai em contradição, porque surgem esses elementos, né, e que vem mostrar que o processo de saúde e doença realmente são gerados através de micro-organismos, entre outros fatores sociais, econômicos e políticos que nós vamos falar adiante. Então, a ciência moderna e a fragmentação dos saberes, a concepção de saúde e doença e do processo saúde e doença. Então, o que é esse processo saúde-doença? Voltando, né? Como eu disse, nós já falamos anteriormente, mas o processo saúde-doença, ele é um fenômeno tanto biológico quanto social. Não são só os vírus, bactérias, né, entre outros, que causam doenças. Então, existem outros fatores que contribuem para esse processo. Então, ele é influenciado pela produção material e distribuição de riquezas pela sociedade. É um processo dinâmico e coletivo. Dependem das relações estabelecidas entre outros homens, grupos e sociedades, que é a produção social, também das relações com o meio ambiente, e possui influências históricas, culturais, sociais e econômicas. Né, como nós acabamos de falar, né, a classe burguesa, a classe mais rica, ela sempre tem, né, as pessoas que trabalham para ela, né, para essa classe poder continuar enriquecendo. Né, então, onde ocorrem as desigualdades sociais. E isso tudo que a gente está falando aqui colabora para esse processo de saúde e doença. Certo? Então, assim estabeleceu-se que a economia estudaria, né, o mercado financeiro com essas rupturas, né, que eu disse agora das ciências. Então, surge a economia que vai estudar o mercado financeiro, a política que vai estudar as estruturas governamentais, os sociólogos, né, a sociologia que estudaria as sociedades emergentes. Né? As ciências, dentro dos seus próprios campos, foram também se especializando. No caso da ciência da saúde, né, elas se especializariam de maneira geral, por meio da divisão do corpo humano. Então, surgem as áreas da medicina, ortopedia, cardiologia, né, gastroenterologia. Então, vão surgindo áreas específicas para tratar de cada segmento, né, do corpo.
Após a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, o ser humano, constituído por dimensões biológicas, sociológicas e psicológicas, certo? Então já estão mudando a figura do ser humano. Antigamente preocupava-se somente com a saúde, né, de uma forma assim mais rudimentar, e depois passa-se a ver outras dimensões, né, deste ser humano. Então, vem a criação também da Organização Mundial de Saúde, com o conceito de saúde, o estado de mais completo bem-estar físico, mental e social, diferente do que era, né, discutido anteriormente, que era a ausência de enfermidades. Então, antigamente, o ser humano ou ele estava doente ou ele estava saudável, né, com essa ausência de enfermidades. Depois passa-se a observar o ser humano com outros olhos, que é esse bem-estar físico, né, mental e social também. Outros estudos advindos da epidemiologia social foram esclarecedores na determinação de doenças em termos de indivíduos, né, assim, e da coletividade. Então a gente fala em termos individuais e coletivos. Então passou-se não só a observar o indivíduo, mas o coletivo, né, de forma geral. E os aspectos sociológicos e saúde. A tentativa de articulação dos saberes na perspectiva do processo saúde-doença. Então, a articulação entre a saúde e a sociedade, ela permitiu, né, que a sociologia explicasse, por meio de seus campos teóricos, a possibilidade de desconstruir a ideia biologizante da doença. Então, quando eu falei em aulas anteriores que a gente tinha que pensar na saúde coletiva não só como uma doença que estava instalada no ser humano, né, a gente passa a desconstruir esse conceito e a observar o ser humano de forma holística. Né? Então, é um ser humano que ele tem problemas sociais, que ele tem problemas de desemprego, tudo isso que a gente vê decorrente a essa questão da desigualdade social. Certo? Então, as explicações sociológicas nos impactos sobre a sociedade provocadas pelas manifestações endêmicas e epidêmicas, elas contribuem para a elaboração e a implantação de políticas governamentais e não governamentais de educação, de prevenção e promoção da saúde nas comunidades. Por isso que é importante o estudo sobre as cartas de promoção de saúde, porque elas vão se articulando, né, com um pensamento coletivo, com a finalidade de promoção da saúde. Por isso que chama as cartas de promoção da saúde. Então, quando a gente fala aqui da prevenção, é onde surge a ideia da construção da estratégia de saúde da família para prevenir que as pessoas fiquem doentes antes que elas cheguem aos hospitais. Então, a doença ela pode decorrer da combinação de fatores sociais, econômicos, tá? Políticos, ambientais, entre outros. Por isso que é importante essa discussão sobre a sociologia e a enfermagem. Então a gente tem que entender que a área de saúde ela não está somente ligada, né, com as questões da doença. Então tem muitos outros fatores que podem adoecer o ser humano e a comunidade em geral, certo? Então, falando ainda sobre aspectos sociológicos e saúde, nós temos aqui a tentativa de articulação dos saberes na perspectiva da implantação do SUS. Então, no Brasil, nas décadas de 70 e 80, apontaram a necessidade da reforma da área da saúde, devido às transformações econômicas, políticas e sociais, além da globalização e a revolução microeletrônica. Então, com esse surgimento, né, com toda essa evolução, com a criação dessa globalização que a gente está falando, que os países, né, vão trabalhar de forma assim, tipo unificada, né? A gente preocupa com a saúde de forma geral, a gente tenta pensar em todos os países, em todas as comunidades, assim, de uma forma igualitária, né? E aí entra essa questão da microeletrônica também, que começa toda essa modernização, internet, celulares. Então a gente entra aí nas ações integradas de saúde, né? Que depois lá que chama AIS, né?
em 1983, que firma um convênio com o Estado. Então, chama-se Ações Integradas de Saúde. Então, aí o Estado ele tem que dar atenção para a comunidade. Surge aí a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1988, com a proposta de implantação do SUS. Ainda não foi implantado, surge somente a proposta. Depois vem os sistemas unificados e descentralizados de saúde, os SUDs, em 1987, que são convênios também firmados com os estados, certo? Daí surge a construção do SUS, que se deu em 1988, que veio com o conceito a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, aqui a gente mostra que a Constituição de 1988, ela trouxe em sua pauta a saúde como um direito social. Os distritos, né, garantiriam participação por meio do Conselho Municipal de Saúde e da Conferência Municipal de Saúde. O que isso quer dizer? Que o SUS ele surge, né, nesse momento e os estados e municípios eles têm uma contrapartida, certo? Então, por exemplo, num município pequeno, onde não tem a estratégia de saúde da família, voltando nesse exemplo, ela vai fazer uma conferência municipal de saúde para ver as necessidades das pessoas daquele município. E aí, através dessa conferência, ela vai firmar, né, um convênio com o Estado e com o governo federal, com a finalidade de promoção de saúde daquela população. Então, ela vai implantar unidades básicas de saúde, equipes de estratégia de saúde da família, entre outros. Eu estou falando da saúde aqui, mas nós podemos entrar também em outras questões sociais, como o NASF, né, creches e vários outros, né, equipamentos da rede. Então, a gente fala equipamentos da rede, são essas instituições que vão se firmando dentro dos municípios, né, dentro dos estados, tudo isso com colaboração do governo federal. Então, a saúde é um direito de todos, está na Constituição Federal de 1988, no artigo 196, lá do SUS. Certo? No capítulo 2, Saúde e Políticas Sociais, o atendimento às necessidades humanas básicas, aqui destaca-se o exercício da enfermagem enquanto prática social capaz de contribuir para o direito da saúde. Então aqui eu coloquei uma imagem, né, com laços, bem-estar, propostas, avanços, holística, promoção, saúde mental, interdisciplinaridade, saudável, colaboração. Então essas palavras elas nos fazem refletir um pouquinho, né, sobre essa questão coletiva. E aí a gente vai ver o que a enfermagem contribui, né, para o coletivo dentro da sociologia. Então, as raízes históricas das instituições de saúde no Brasil, né, as políticas públicas voltadas para a instituição de saúde, elas já são comentadas, né, há muito tempo. Então, tudo isso que a gente está lendo aqui, que a gente está explicando, né, já foi falado por Mazenas lá em 2002. Olha como que é interessante. Ele afirma, né, o autor afirma que na Primeira República as ações de saúde eram voltadas para controlar as doenças e epidemias, né, da mesma forma que nós estamos vivendo agora uma pandemia, né, desenvolver os princípios básicos da medicina sanitária, né, que foi também uma fragmentação da ciência da saúde, né, da área médica. Então, existe a especialidade em medicina sanitária. E, ao mesmo tempo, produzir vacinas no país. Então, olha como que antigamente já se preocupava na produção de vacinas para o controle das doenças, né? Esse pensamento das classes, ele surge das classes dominantes, sobre as classes menos favorecidas, uma vez que as culpavam, né, pela proliferação das doenças. Então era a classe mais pobre, mas menos desfavorecida, né, melhor dizendo, era culpada pela disseminação dessas doenças, diferente do que a gente vê nos dias de hoje, né, mas já se falava sobre isso. Então era um favor às classes, né, menos favorecidas, descaracterizando as políticas sociais como um direito. Então, a gente frisa isso, né? Então, a saúde é um direito social. Só que as classes
né, mais altas, a burguesia, ela oferecia esses tratamentos de saúde, mas culpavam as classes, né, mais baixas por essa proliferação de doenças. Então surgem as caixas de aposentadoria e pensão, CAPS, lá em 1920, que eram recursos dos empregados e empregadores e do governo federal. Mas a gestão dessas CAPs eram mantidas pelas empresas, certo? Depois, o Estado se ocupava das questões de saúde pública e de controle das epidemias e endemias. Aos trabalhadores eram destinados os serviços trabalhadores, né, eram destinados os serviços filantrópicos, como as Santas Casas de Misericórdia, melhor dizendo, né, eu errei aqui na leitura, aos não trabalhadores eram destinados os serviços filantrópicos, como as Santas Casas de Misericórdia. Então, só quem trabalhava é que tinha direito a essas CAPs, tá? Porque eles era descontado né, no pagamento deles. E aí juntavam essa verba que era descontada no salário, juntamente com recursos do governo federal e das empresas, certo? Agora, quem não trabalhava ia para as entidades filantrópicas, certo? Depois surgem os Institutos de Aposentadorias e Pensões, IAPs, em 1930. Depois, ao longo do tempo, o Instituto Nacional de Previdência Social, e o INPS, né, em 1966. Então, essas CAPs e os IAPs, eles trabalharam juntos, né, até surgir o INPS. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? Principalmente os nossos pais, eles colaboravam com o INPS, né? Pagando mensalmente para poder ter uma aposentadoria mais digna, né? Então dependia de quanto que eram as contribuições salariais para eles poderem ter uma aposentadoria melhor, certo? E ao mesmo tempo também tinham, assim, eles poderiam utilizar de alguma forma o setor da saúde, mas não era muito bom, não, certo? Então, aí com essas questões que foram debatidas, né, durante todos esses anos, é que vão tendo ideias para criar-se os planos de saúde particulares, que a gente conhece, né, que são muitos que estão em vigência hoje em dia. Com isso tudo que nós falamos aqui, foi tudo em busca da equidade, né? De uma saúde para todos, né? Vamos dizer assim, de uma saúde igual para todos. Desdobrou-se o processo de implantação do SUS. Então, depois de todo esse tempo, é que foi pensando num sistema único de saúde. Então, as políticas de saúde e o atendimento às necessidades humanas básicas, né, elas andam juntas. Essas necessidades humanas básicas, existe uma teoria que é criada por Wanda Horta, lá em 1977, se eu não me engano. Então, começa-se a ter uma preocupação com o ser humano, né, assim, de uma forma mais básica. Então, torna compreensível que as políticas de saúde devem estar voltadas para a satisfação das necessidades humanas básicas e dessa forma garantir o benefício social aos indivíduos. Então aqui a gente fala sobre autoestima, né, as questões sociais, realização, certo? A autorrealização, no caso, a questão de segurança e a questão básica que a gente fala sobre alimentação, sono, repouso, tá? Então, aqui nós temos um quadro que mostra as teorias, né, da necessidade humana básica de Wanda Horta, que fala sobre necessidades psicobiológicas e necessidades psicossociais. Então, aqui nas psicobiológicas, nós temos a oxigenação, hidratação, nutrição, eliminação, sono e repouso, sexualidade, mecânica corporal e várias outras, né? E aqui nas questões psicossociais entra a segurança, o amor, a liberdade, a comunicação, né? A aprendizagem, educação e saúde, lazer, autoestima, autorrealização, entre outras. Então, essas aqui são umas listas, né, que a gente pode estar pensando, né, assim, de forma coletiva, que todos nós temos direito, né, e todos nós somos seres humanos e temos necessidades, tanto psicobiológicas quanto psicossociais. Inclusive, a gente fala também, um termo interessante, que é assim, é o ser holístico, né, é o biopsicossocial
e cultural. E entra também as questões religiosas. Então, isso aqui é só para exemplificar, certo? Porque são teorias estudadas na graduação de enfermagem, então são assuntos assim mais complexos, mas é para deixar, né, assim para vocês uma mensagem, né, e facilitar um pouquinho na hora da leitura da apostila que já foi deixada lá no Moodle, certo? Então, a enfermagem e as políticas de saúde e o atendimento às necessidades humanas básicas. O exercício da enfermagem, enquanto prática social, ele contribui para o reconhecimento do indivíduo como participante ativo, principalmente no desenvolvimento do autocuidado. Então, quando a gente fala da enfermagem, a gente fala de cuidados que são oferecidos, né, por nós. E quando a gente fala da medicina, é a parte mais medicamentosa, né, que os médicos oferecem para melhoria da qualidade de vida ali dos pacientes e da sociedade também. Então, a preocupação da saúde como um direito converge políticas públicas, econômicas e sociais. Garantem também uma ação da enfermagem, né? Essas ações de enfermagem elas são focadas no atendimento das necessidades humanas básicas, que são aquelas ali que a gente, né, pincelou agora. E tal atendimento ele possibilita, sobretudo, o desenvolvimento da consciência educativa e politizada do enfermeiro para contribuir com o conhecimento dos direitos humanos enquanto garantia da autonomia do indivíduo. Então, isso aqui é um pouquinho que a gente tinha para falar sobre sociologia aplicada à enfermagem. Então, na hora da leitura da apostila, vocês vão perceber que a gente aborda um pouquinho mais, né, sobre esse assunto, mas deixamos aqui, então, para vocês esse conteúdo, essa aula, para poder refletir um pouquinho melhor na hora da leitura, tá? Então, desde já eu agradeço a todos e tenham uma boa semana. Qualquer dúvida, vocês podem deixar lá no fórum de debates que a gente vai discutindo durante a semana. Obrigado.